Muito bem. Apostasia alfa e ômega. Estamos fazendo uma série de estudos sobre isso. Não estamos pegando todos os pontos, mas falando um pouquinho, né? Ali temas mais importantes. É bom para a gente estar sempre observando e estudando, lendo, compartilhando, né? Meditando. E nós vamos falar aqui o seguinte sobre o que teve a ver com a divindade, né? Olha só, nós vimos que a apostasia alfa começou ali, teve o seu clímax ali, teve como líder máximo este homem aqui, né? Quem é este homem aqui? É Kellogg, né? E aqui, mais uma foto dele. Dr. John Hever Kellogg. Vamos lá. E olha só, o que este homem, ele ensinava? Nós estudamos sobre isso, né? Era o que mesmo? Panteísmo. Panteísmo. Ele falava sobre panteísmo. Vamos lá. Olha só. Aqui é a famosa inteligência artificial. Né? Nós já estudamos sobre isso, mas, resumidamente, ela coloca o seguinte: o panteísmo de Kellogg refere-se a uma teoria teológica defendida pelo médico Kellogg no início do século XX, que afirmava que Deus é uma força impessoal presente em todas as coisas. Natureza e Deus sendo idênticos. Né? Esta visão despersonalizava Deus e foi considerada uma heresia, que é o alfa das heresias, pela liderança adventista da época, né? Ou seja, ali Deus é tudo e tudo é Deus. Né? Ou seja, Deus ele não tinha ali uma, como diz ali, ó, despersonalizava, não tinha uma personalidade, não tinha ali vamos dizer assim, uma aparência, talvez, ali, uma pessoa física, indo nessa direção. Agora veja, a apostasia alfa, liderada por Kellogg no início do século XX, envolveu a introdução de conceitos panteístas na teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que incluía uma visão distorcida sobre a natureza de Deus e a divindade de Jesus. Só para confirmar ali, né? Vamos passando. Olha só, reação teológica, identidade real. Ellen White combateu fortemente essa visão, escrevendo extensamente sobre a personalidade real dos membros da divindade. Quem aqui já ouviu falar que Ellen White ela começou a dar uma certa ênfase na divindade? Então, por que ela começou em seus escritos a dar uma certa ênfase? Né? Então a gente já vai entendendo o porquê. Olha só, daí ela começou a falar Jesus como um ser pessoal. Ela enfatizou que Deus e Jesus possuem personalidades próprias, individuais e literais. E que Jesus veio à Terra exatamente para revelar o caráter de um Deus pessoal, mantendo sua identidade distinta após a ressurreição e a ascensão. Tá, vamos lá. Quem é Deus Pai? Quem é Deus Pai? Vou fazer uma pergunta aqui. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar Deus Pai? Sim? Vamos chegar em Deus Pai, apertar a mão dele? Em Cristo? Então, são dois seres. Distintos? Aqui Deus e aqui Jesus. Vou conversar com um, vou conversar com o outro. Vou me assentar com um, vou me assentar com o outro. Um vai para o norte, outro vai para o leste, vão lá visitar os mundos. Um vai estar em um mundo, outro vai... Eu só estou aqui parafraseando para nós entendermos que há duas pessoas distintas. Né? Ou seja, um vai estar num local, outro vai estar em outro. Né? Duas pessoas. Agora, outra pergunta interessante. E o Espírito Santo? E aí? É uma pessoa? Quando você chegar no céu, você vai encontrar o Espírito Santo? Sim. O que vocês acham? Acha que sim? Ou sim? Sim. Temos dúvida? Alguém tem dúvida? Então veja, olha só, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: nós, no nosso subconsciente, é fato que nós não vemos o Espírito Santo assim como um Deus. Temos este problema. Não sei se vocês têm, mas a gente vê, parece que o Espírito Santo é um pouco diferente. Parece que o Espírito Santo é um pouco inferior. Parece que o Espírito Santo não é igual a Deus. Mas a pergunta é, ele é ou ele não é igual a Deus? Por que isso? Veja bem, hoje nós estamos enfrentando um momento bem complicado. Eu vou dizer por quê. Nós enfrentamos essa apostasia alfa, meus irmãos. Ela aconteceu no passado e ela se estende até o fim, só com mais intensidade. É a mesma coisa, só que com mais intensidade. Aquela vez era algo mais localizado e hoje é universal. Então veja, um dos problemas que nós temos hoje, eu digo isso porque eu converso com pessoas e que têm essa mentalidade, que é o seguinte: nós hoje estamos, a Igreja Adventista, em apostasia. E a apostasia não é apostasia na igreja, é apostasia da igreja mesmo.
Eles acreditam que Ellen White, quando ela combateu Kellogg, era devido à Trindade ter entrado na igreja. Tem um texto depois ali, referente a isso, que eles que quiserem. Ou seja, olha só, quando Ellen White ela combateu Kellogg, não era por causa do panteísmo. Também estava, mas era por causa da Trindade. Ou seja, no livro O Templo Vivo, vamos ver se vai estar aqui. Depois nós vamos ver ali. No livro O Templo Vivo, ali vai conter, por exemplo, que Kellogg estava querendo introduzir a Trindade na Igreja Adventista. Isso é o que eles falam. Certo? Então, ou seja, como hoje nós cremos na Trindade, a Igreja Adventista aceitou ali a falsa doutrina, que também está em apostasia. Né? Mas vamos lá, olha só. Mas o que Ellen White escreveu sobre... Mas o que Ellen White escreveu sobre personalidade divina? Olha só. Foi o que eu falei. Dizem que o livro Templo Vivo de Kellogg fala sobre a Trindade, por isso Ellen White foi contra. Certo? Agora veja ali essa pergunta ali embaixo. Devo ler o Templo Vivo para descobrir ou ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, para saber a verdade? Não é uma pergunta interessante? Então veja, ela escreveu sobre a Trindade. Ali dizem que os irmãos que hoje não creem na personalidade do Espírito Santo, eles dizem que a igreja se apostatou. E agora, nós fiquemos nessa. Quem quer descobrir a verdade? E aí, devo ler o Templo Vivo ou devo ler a Bíblia para saber a verdade? Não é uma pergunta interessante? Ou seja, eu vou ler a Bíblia e o Espírito de Profecia. Para que eu vou me aventurar no Templo Vivo? Para ser enganado? Para descobrir heresias? Então vou ler a Bíblia. Né? Não precisa nós ir para o Templo Vivo. Aqui está algumas edições aqui do livro. 1903, aqui não tem a data, ali também 1903. Eu acho que esse aqui foi um pouco depois, não dá para ver ali. Ó. São algumas edições deste livro, O Templo Vivo. Então, ou seja, eu não vou pegar este livro aqui e vou ler para saber se realmente ali fala da Trindade, se existe... Não são inspirados, exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia e o Espírito de Profecia. Ó, no final, bem perto do final, vai ter uma pergunta bem interessante. Eu fiquei um pouco surpreso com a pergunta. E creio que os irmãos vão ficar também. E eu vou fazer a pergunta, que vai estar ali, e vai ter a resposta. E cada um tome sua conclusão, tá bom? Mas vamos lá, olha só. A apostasia alfa, ela ataca os dois lados, a igreja e os ministérios. Eu ia colocar ali, eu estava pensando, quando eu fui fazer ali, eu estava pensando, como é que eu vou fazer essa colocação? Se eu falar que ataca liberal e conservadores, vão dizer que eu estou aqui falando de algo político. Se eu falar que é igreja e ministério, vão dizer que eu estou querendo ser separatista entre igreja e ministério. Mas vou colocar ali a igreja e os ministérios. Ou seja, por que isso? Porque o perigo, irmãos, de ministérios é o seguinte. O ministério, eles se acham tão independentes, mas tão independentes, que acabam esquecendo que a igreja, ela é uma plataforma. E acham que não há nenhum problema de sair dessa plataforma, que são os pilares da nossa fé. E acabam exercitando tanto a liberdade de consciência, tanto, que é bom, é positivo, que acham que podem tomar as decisões corretas e que a igreja não significa nada, e nós somos individuais e vamos seguir em frente de qualquer forma. Cai no erro do quê? De fato, da apostasia. Muitos de ministérios, irmãos que eu conheço, eles não creem mais no Espírito Santo. Não creem mais no Espírito Santo. E acabam saindo da plataforma viva. Plataforma da verdade, como alguns dizem também. Vejam os textos a seguir usados por muitos que dizem ser da verdade presente. Olha só, eu vou apresentar aqui um dos textos que foi o que me apresentaram. Eu vou dar um testemunho aqui, irmãos, que é o seguinte. Uma vez eu fui convidado para pregar lá em Criciúma, na igreja do meu cunhado ali, que está ali. E eu não me recordo se eu contei isso para alguém. Eu fui pregar lá e eu tinha me deparado pela primeira vez com o texto do Espírito de Profecia. E o texto falava que... Não era exatamente esse texto, era um outro texto, mas falava a mesma coisa. E aquilo mexeu comigo. Eu digo, rapaz, que texto, mais que texto. E eu não tinha luz sobre o assunto. E eu comecei a pensar. E eu fui da minha casa até o púlpito com dúvida. Da minha casa até o púlpito. Antes de eu pegar o microfone, que era o irmão Júnior. O irmão Júnior que veio, eu me recordo exatamente, quem fez a plataforma foi eu, o Wesley e a Ana. O irmão Júnior veio naquela direção com o microfone na mão. E eu com dúvida. Eu disse, como que eu vou pregar? Eu estava abalado, eu digo, rapaz. E eu disse, Senhor, e o que eu faço? E eu estava assim, daí, eu não sei, acho que foi o Wesley, que pegou e disse, olha aqui esse texto. Me deu assim o texto, olha aqui esse texto. E eu olhei o texto, e o texto esclareceu a minha dúvida. Assim que eu me levantei para pegar o microfone, eu estava naquela aflição. E eu peguei o microfone, eu tinha lido, peguei o microfone, eu digo, calmou, aliviou. E eu fiz a mensagem. Os irmãos vão entender o porquê. Eu vou ler o texto aqui, olha só. Esperar ali o caminhão passar. Diz assim,
Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente, certo? Impedido pela sua humanidade. Por isso era totalmente vantajoso para eles que ele os deixasse, que eram os discípulos, né? Fosse para o Pai. Enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. Agora veja, o Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Eu acho que a gente precisa, às vezes, se deparar com esses textos e estudar e tirar dúvidas. O povo de Deus tem dúvida. Eu estudei com um irmão que tinha essa mentalidade. A primeira vez foi com o irmão Vitor. Eu e o César, a irmã Tei e a Ana tivemos uma experiência com o Vitor. Foi uma das experiências mais interessantes. O cara era um pouco desequilibrado, né? E foi bem interessante no sentido de a gente ter experiência, né? Agora veja, vou ler de novo. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Por isso era totalmente vantajoso para eles que ele os deixasse, fosse para o seu Pai, e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. Agora diz, o Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. O texto aqui, como nós temos lendo, está dizendo o quê? O Espírito Santo é o mesmo Cristo. É o que dá para entender ou não é? É o que dá para entender. A pergunta que fica é, o Espírito Santo é o mesmo Cristo? O Espírito Santo não é uma pessoa? É o mesmo Cristo? O texto está dizendo o quê? Aparentemente, na leitura simples do texto ali, está dizendo que é o mesmo. Porque Cristo aqui estava impedido pela natureza humana, teve que ir ao céu e enviar o seu Espírito. Veja o seguinte. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Por isso, era totalmente vantajoso para eles que eles o deixassem fosse para seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. Ponto. Ponto. Ali. Agora, novamente, o Espírito Santo é ele mesmo. Esse ele mesmo vai ficar como dever de casa para vocês. No original não tem essa palavra. Ou seja, não é que não tem a palavra. No original dá para te colocar tanto essa palavra como não. Nessa daqui, ó. Então veja, agora ó, ponto. Agora falando do Espírito Santo. O Espírito Santo. Entendeu? Aí é que tá. Mas a pessoa pode dizer, tá, peraí, mas irmão, não tá bem esclarecido isso aí. Tem algo a mais aí. Beleza. Vamos lá. Alguns textos aqui para nós agora, só para nós refletir. Se Jesus é o próprio Espírito Santo, como devemos ler e interpretar os seguintes textos? E João testificou dizendo, eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com águas. Esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então deveremos ler da seguinte forma. E João testificou dizendo, eu vi Jesus Cristo descer do céu como pomba e repousar sobre Jesus Cristo. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com águas, esse me disse, sobre aquele que virdes descer Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo repousar, e esse é o que batiza com Jesus Cristo? Seria assim daí? Jesus Cristo batizando Jesus Cristo pousou sobre Jesus Cristo? É só uma indagação pra gente, uma curiosidade, né? Outro aqui. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então devemos ler da seguinte forma. E sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu Jesus Cristo de Deus descendo como pomba e vindo sobre Jesus Cristo. Né? Então fica uma coisa assim meio incoerente, né? Não tá batendo ali. Beleza, só uma curiosidade. Vamos lá. Olha só. Agora entramos em ponto agora de forma mais categórica. Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Olha só. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Que coisa é essa? É aceitar alguns textos do Espírito de profecia e rejeitar outros. Aceitar alguns textos e rejeitar outros. Isso é muito, muito perigoso. Olha só, vamos lá. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Muito bem. Há uma contradição? Tem contradição? Não. Ou é uma pessoa, ou é Cristo. O Vitor, da qual nós estávamos estudando lá, ele disse o seguinte. Ele disse que isso aqui foi adulterado. Daí eu disse... Não, ele disse pra mim, eu acho que o irmão César vai lembrar. Ele começou a me rebater. E quando eu cheguei lá, eu disse, não vai dar bom isso aí. Ele começou, entregou uma apostila pra cada um e começou a rebater. E eu só ouvi. Daí ele, tu não vai falar nada? Eu disse, não, eu tô te ouvindo, pode falar. Tá, tu não vai falar nada. Daí o César pegou um folheto e o César começou a ler. E ele ficou irado. Ele ficou nervoso, eu fiz sinal pro César parar. Daí o César parou, daí ele assim, e tu não vai falar nada? Eu tava bem do lado dele assim. Deus, tá, irmão, peraí. Tá, tu quer que eu fale? Deus quer, tá. Se eu trazer um texto do Espírito de profecia, 2, 3, 4, 5, tu vai aceitar? Daí o que vai falar o texto? Que é uma pessoa. Tá adulterado. Eu disse, irmão, mas daí não dá. Como é que nós vamos conversar? Eu disse pra ele, não tem como, então eu prefiro ficar quieto, pode falar. Mas enfim, pessoal, a qual viria, não como... Olha só, ela é tão interessante essa citação, que ela diz, olha, a qual viria, não como energia modificada, não é uma energia modificada. Depois diz, mas na plenitude do poder divino. O que é uma coisa plena? Completa? É Deus? Divino?
É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. E por meio do Espírito que o coração é purificado, por ele torna-se o crente participando da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. É por meio do Espírito Santo que nós somos transformados de glória em glória. Vamos lá. Ó, a Bíblia Espírito e Profecia fala que o Espírito Santo é uma pessoa? Ou é uma energia que parte do Pai e do Filho? Por que eu botei essa pergunta depois? Porque nós lemos o texto, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. O Espírito Santo é uma pessoa? Sim ou mais ou menos? Divina, divina, exatamente. É uma energia. Pode falar. Um ser à parte. É uma energia? É uma energia? Mas por que eu faço essa pergunta? Por que eu botei depois? Nós lemos que. Olha só, olha só. E aí é que tá. Eu li que não é uma energia. Eu li que é uma pessoa. E eu fiz a pergunta: é uma energia? Não. E o cara fica um pouco titubeando. Né? Depois vai ter uma pergunta no final. No final vai ter uma pergunta. Eu já falei pra vocês. E eu fiquei um pouco abismado. Mas nós vamos ver. Eu vou fazer a pergunta e vai ter o texto. Tá, vamos lá. Agora aqui. Mateus 12, 31, 32. Diz o seguinte: por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Agora veja: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é esse? Seres a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado neste mundo e nem no porvir. Mas se é a mesma pessoa, por que um perdoa e outro não? É a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa, por que ele diz: olha, se tu pecar contra Cristo, tu vai ser perdoado. Mas se tu pecar contra o Espírito Santo, não vai ser. Mas é a mesma pessoa. Quem crê que é a mesma pessoa, né? Não tem lógica. Então, ou seja, contra um, há perdão. Contra o Espírito Santo, não tem. Nós vimos ali que é a resistência, nós sabemos que é a resistência, né? Ali dos pecados acariciados, né? Então, eu só trouxe na Bíblia essa colocação, para que não fique só no Espírito de Profecia. Vamos continuar. Aqui, tá, mesmo texto, vamos ver aqui. Agora diz assim, ó, manuscritos. Em 1899, é interessante a data, 1869, que ano que foi a apostasia alfa? Deu ali, depois ali de 88, mas o seu clímax ali no movimento Carne Santa, da heresia de Kellogg, em 1900. E se estendeu ali um pouco antes, um pouco depois, né? Ali. Olha só, necessitamos de perceber que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa. Olha só, ela fala, ela é tão clara, que ela pensa, talvez Deus pensou assim, olha, eles vão tentar de uma certa forma distorcer alguma coisa sobre a divindade, mas ela é mais categórica. O Espírito Santo é tanto uma pessoa como Deus é uma pessoa. Esta é caminhar por esse terreno, e está a caminhar por esses terrenos. Vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele testifica com os nossos espíritos de que somos os filhos de Deus. O Espírito Santo tem uma personalidade. Senão ele não poderia dar testemunho aos nossos espíritos e com os nossos espíritos de que somos filhos de Deus. Ele também deve ser uma pessoa divina. Caso contrário, ele não poderia descobrir os segredos que estão ocultos na mente de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Lá em cima está o original, da qual foi traduzido. Vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele vai ser adorado assim como Deus e Jesus? Sim. Talvez essa seja a pergunta mais polêmica para se responder. Quem crê que o Espírito Santo é uma pessoa? Eu vou fazer uma pergunta aqui. A pergunta que eu fiz ali. Nós vamos adorar o Espírito Santo? Alguém pensa diferente? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas é Deus. Talvez tenha funções diferentes. Então o Espírito Santo ele está para levar você a adorar Jesus como Salvador. Eu conduzia isso. Nós vamos adorar o Espírito Santo? Alguns falam que sim. Alguns pensam que não? Eu acho que assim, pessoalmente, mesmo sem mudar o joelho, talvez só dentro do Pai. Só para o Pai? Talvez. Tá, não, sim. Então, é a dúvida. Mas no coração, isso, Espírito Santo, Deus Pai, igual. Só que pessoalmente, isso assim, eu acho que ele é, né? Toda noite eu dou boa noite para o Espírito Santo. Dá boa noite para o Espírito Santo. Para 3 pessoas. É que nós fizemos uma confusão, porque para nós, uma pessoa é Deus. Que é o que a Bíblia diz assim: para ser uma pessoa, você precisa do pó da terra e do fogo da vida. Então nós achamos que o Espírito Santo não seria uma pessoa. Meu entendimento é. Sim, sim. Minha dúvida é essa. Sim. O Espírito Santo não seria uma pessoa humana, como a minha esposa falou. Divina. Mas é uma pessoa divina. Então é isso que nós temos que clarear. É a luz que vai vivendo mais até ser perfeito. Nós estamos em busca dessa luz. Exatamente. Vamos lá. À medida que os santos no reino de Deus são aceitos no amado, eles ouvem. Vindes bendito de meu Pai, pois foi por herança o que você está preparado desde a fundação do mundo. E estão as harpas de ouro, então as harpas de ouro são tocadas e a música flui por toda a voz celestial. E eles prostraram-se e adoraram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá. Louvado seja Deus, de quem todas as bênçãos fluem. Louvai-o todas as criaturas aqui embaixo. Louvai-o em cima, o exército celestial. Louvai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então veja, olha só qual é o problema. O problema de tudo isso é o seguinte: por que as pessoas não aceitam? Por que elas não aceitam o Espírito Santo é uma pessoa? Porque elas creem que, novamente eu venho falar aqui, na época de Kellogg, quando ele lançou o Templo Vivo, Ellen White ela rebateu, pegou fogo lá na casa publicadora, porque eles dizem que Ellen White percebeu que tinha ali a Trindade.
A Trindade. Então ela quis queimar para que essa heresia não se espalhasse. E o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, olha só, a minha visão sobre questão de igreja, ministério, sobre essa questão, nós sabemos que a igreja está tomando decisões erradas ao extremo, né? Enfim, muitas coisas erradas. Mas olha, cuidado, mas muito cuidado, mas assim, ó, ao extremo, não saia das 28 crenças fundamentais, meu irmão. Não sai. Ali é a plataforma viva da verdade. Não saia. Tem algumas coisas ali no Nisto Cremos, eu tenho Nisto Cremos ali. Tem algumas coisas ali interpretativas ali que estão erradas? Tem muitas coisas ali. Nós lemos ali, por exemplo, a expiação foi completa na cruz? Ela não foi. E lá no Nisto Cremos diz que foi. Ó, a morte de Cristo, ela foi completa na cruz. Mas a expiação, meu irmão, a expiação deu continuidade no céu, foi para o Santíssimo. Então essas questões, nós temos problemas, né? Mas agora, todas as nossas 28 crenças estão em consonância com a palavra de Deus. E ministérios, infelizmente, estão, porque acham que têm autonomia, tomam decisões e vão para terreno perigoso. Não devemos fazer isso. Agora aqui, próximo estudo que nós vamos fazer, eu quero que todos estejam aqui. O próximo estudo vai ser sobre a humanidade de Cristo. Vou deixar uma citação de Ellen White para nós refletir sobre este assunto. E o texto é esse. Fica como reflexão para cada um de nós. Estuda um assunto, se você tiver oportunidade, para nós estar aqui falando sobre isso. Olha só o que ela fala. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos, em como discorrer sobre natureza humana de Cristo. Não apresenteis diante das pessoas como um homem com propensões ao pecado. Muitos ministérios apresentam Cristo como propensões para o pecado. Não vou dizer muitos, mas boa parte dos que eu conheço, obreiros que eu conheço, apresentam Cristo como propensões para o pecado. Apesar de ter um texto claro que fala que não. E eu faço aqui a reflexão, por que nós vamos falar sobre esse assunto? Sabe o que é importante sobre esse assunto? Uma coisa, que é o que eu, desde quando eu estudei, eu nunca preguei sobre isso. Uma coisa é importante, nós entender sobre a natureza humana de Cristo. Sabe por quê? O seguinte, irmãos, quando é debatido a natureza humana de Cristo se é possível vencer o pecado ou não. É sobre este ponto. Agora, uma coisa nós temos que ter em mente, meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Santificação plena é possível. É possível, por Cristo. Mas agora veja, a apostasia alfa, eu quero voltar agora com Kellogg. Qual era o problema de Kellogg que ele tinha? Era sobre o quê? Divindade. Mexeu com a divindade. O problema dele era a divindade. Como é que é ali? Despersonificação da divindade. Irmãos, nos últimos dias, muitos estão apresentando Cristo como um homem com propensões para o pecado. E isso, creio eu, que faz parte da apostasia. Então nós vamos fazer o seguinte, no próximo estudo, eu vou trazer aqui. Eu tenho as minhas colocações, meu ponto de vista, cada um tem o seu. E eu vou trazer textos, da qual eu estudei durante a minha pequena trajetória, quando eu comecei a estudar esse assunto, e eu vou apresentar aqui. Eu não vou aqui dizer, olha, é X ou é Y, cada um lê, cada um toma suas decisões. Estude também durante a semana, é um assunto muito importante. E se disser para mim assim, ó, irmão, vamos sentar para falar sobre a natureza humana de Cristo? Vamos sentar para falar. Mas agora, vamos tomar cuidado, irmãos. Sede cuidadosos, excessivamente cuidadosos, em como discorrer sobre a natureza humana de Cristo. Não apresentei diante das pessoas como um homem com propensões para o pecado. Então vamos partir desse princípio? Entende o meu ponto de vista? Ou seja, Ellen White está dizendo o seguinte, creio eu pessoalmente, ele diz assim, ó, fale sobre a natureza humana de Cristo. É bom, mas olha, não apresenta ele como um homem com propensão para o pecado. Pelo menos isso, respeitem isso. E o resto vocês estudem. É assim que eu vejo, irmão Vilmar. Eu tenho parte de passar Ellen White, faço viver com as mesmas paixões humanas. Então, vamos falar sobre o assunto. Vamos falar sobre o assunto. Em tudo ele foi tentado. Então, vamos falar sobre o assunto. Interessante, interessante. Sei que o Arilton também gosta de estudar sobre o assunto. então vamos estar aqui para a gente falar. Agora, vamos partir desse princípio aqui? Vamos partir desse princípio, que ele não tinha propensão para o pecado? Inclinação para o pecado? Desejo para o pecado? Entende o meu ponto de vista? Ó, não dá. Ó, então veja. Por que ele não tinha? Por que ele não tinha? Claro. Ó, então veja. Ó, cuidado. Ela está dizendo, cuidado. Não apresenta Cristo como homem com propensões para o pecado. Entendeu? Então, ó, tenho isso em mente. Por que eu digo isso? Porque a gente pode entrar em terreno perigoso. Não precisa. Se eu tivesse a natureza que nós, ele precisava do Salvador para ele. Entendi seu ponto de vista. Mas se a gente estivesse na igreja, né, com Cristo, nós somos pecadores, nós ia ser muito pior ainda. Tá. Ó, nós vamos, tá, já vamos, ainda é 11h15, é cedo, né? Olha só, o que nós vamos fazer? No próximo estudo nós vamos pegar, e nós vamos fazer o seguinte, cada um dá a sua opinião, cada um vai colaborar, agora vamos deixar o texto falar. O texto vai falar. A decisão final vai ser o texto, tá bom? Então, por que eu decidi nós falar sobre isso? Pelo seguinte, irmãos, olha só, isso faz parte da apostasia. Olha só, o fato da pessoa crer que não é possível ter santificação plena faz parte da apostasia. Ó, crer que Jesus tinha propensão para o pecado faz parte da apostasia. Entendeu? Agora vamos definir o quê? Propensão, natureza. Vamos tentar entender o que ele vai te falar sobre isso. Das cultivadas. Então, tem Maria está pecado, mas ele não cultivou. A propensão para o pecado não é mesmo pecar? Então, por isso que vai muito. Entendi. Mas ele não tinha. Olha só, irmão, respeita a sua opinião, mas não é o que está ali. Tá certo, pessoal? Que Deus possa nos abençoar, né? Que possamos ter a mente clara, hein, com relação a isso.